Esse agente secreto é chamado de apicultor, mas não porque ele gosta de cuidar de abelhas, e sim porque esse é o nome dado para os maiores assassinos do país. E apesar de ter se aposentado, ele decide voltar à ativa para acabar com os criminosos que roubam as economias de pessoas inocentes. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Beekeeper, Rede de Vingança, um filme de ação e crime lançado em 2024, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com um apicultor chamado Adam Clay, que vai até a casa da sua vizinha para pegar um ninho de vespas que estava matando algumas de suas abelhas. E por considerar o cara como um filho, Heloise lhe convida para jantar com ela mais tarde. Ao voltar pro celeiro, ele dá mais um choque nas vespas, mostrando que realmente estava com raiva pelo que elas fizeram com as suas abelhas. E passando para Heloise, ela está organizando as suas finanças no Excel, quando de repente aparece uma daquelas clássicas mensagens dizendo que o notebook dela está infectado. Mas por ser uma senhora de idade, ela não sabe como esse tipo de golpe funciona, e por isso liga para o número que aparece na tela na esperança de que eles a ajudem. E aí um golpista profissional chamado Garnet atende a ligação e mente que trabalha em uma empresa de antivírus e que Heloise deve instalar um programa que ele vai enviar, senão todos os dados do HD dela serão apagados. É claro que isso deixa a mulher com medo, e sem pensar duas vezes, ela faz o que Garnet pediu. Rapidamente, o vírus começa a fazer efeito, e o cara percebe que ela gerencia uma conta com 2 milhões de dólares pertencente a uma instituição de caridade. E usando mais táticas de manipulação, Garnet convence Heloise a acessar essa conta bancária, e assim que ela digita a senha, eles assumem um controle, e roubam os 2 milhões. E mesmo esse sendo um crime abominável, Garnet e os outros golpistas começam a comemorar sem nenhum peso na consciência. Já Heloise fica com o coração partido ao descobrir que zeraram a conta. De volta ao Adam, ele está seguindo a mesma rotina de sempre, pegando os favos da colmeia e transformando eles em mel puro. O cara até coloca o nome da Heloise no rótulo de uma das embalagens para levar para ela. Porém, ao entrar na casa da senhora, ele encontra uma arma e sangue no chão. De repente, Verônica, que é a policial filha da Heloise, aparece pelas costas do Adam e lhe prende por achar que ele estava tentando roubar a casa. Até que ela olha pro lado e fica chocada ao ver o corpo da sua mãe na poltrona. Tendo se passado mais alguns minutos, mais policiais vêm investigar e chegam à conclusão de que a mulher desistiu de viver. Mas mesmo assim, Verona insiste em interrogar Adam, porque se recusa a acreditar que uma mulher tão bem com a vida como a sua mãe tenha se finalizado. A jovem então pergunta o que o cara estava fazendo na casa, e Adam explica que Heloise alugava para ele o celeiro em que ele deixava suas abelhas, e que só estava indo entregar um mel para ela. Após isso, Verona investiga o notebook da sua mãe, e percebe que roubaram todo o dinheiro daquela conta. Logo, Adam é trazido de volta, porque fizeram um exame em suas mãos, e descobriram que não tem nenhum vestígio de pólvora nelas. Vendo que o cara é inocente, Verona decide chamá-lo para conversar, e se desculpa por tê-lo acusado do crime. Além disso, ela demonstra que está se sentindo culpada por ter deixado sua mãe para ir morar sozinha. Ada então fala que esse é o ciclo natural da vida, já que assim como aconteceu com Heloise, nas colmeias, as abelhas que envelhecem também são deixadas de lado. E aí Verona explica que sua mãe não gostava tanto do Adam, porque ele se parece com o seu falecido irmão que era um soldado, e que morreu no campo de batalha. Ela também conta sobre o roubo dos 2 milhões e que infelizmente não conseguiram rastrear os golpistas. E por sua vez, Adam compara Heloise a uma abelha indefesa e os golpistas com as vespas assassinas que ele pegou no dia anterior. Disposto a resolver o caso, o cara volta pro celeiro e pega um celular que estava escondido em uma das colmeias. Nesse momento é revelado que Adam é um agente secreto aposentado, e ele liga para uma velha amiga que ainda trabalha na CIA, pedindo para ela tentar achar o endereço dos golpistas. Alguns minutos depois, Adam chega em um prédio luxuoso e tenta entrar com 2 galões de combustível, mas obviamente os guardas lhe param. E apesar disso, o cara não esconde as suas intenções e revela justamente o que irá fazer. Ele até mesmo questiona se os guardas não sabem que estão trabalhando para criminosos que se aproveitam dos mais fracos. Porém, uma vez que o diálogo não funciona, Adam nocauteia os 2 homens e desmonta as pistolas deles para não ser atingido pelas costas. E ao pisar na sala que os crimes acontecem, Adam pede para os golpistas jurarem que nunca mais irão se aproveitar dos fracos. No entanto, todos começam a rir, e para mostrar que está falando sério, ele bate cruelmente em um dos sujeitos. Chocados com a cena, os golpistas ficam com medo e juram que irão parar com isso. E aí Adam espalha o combustível enquanto todos eles fogem, mas infelizmente Garnet chega bem na hora, trazendo mais guardas. Então ele pergunta quem diabos o cara é, e Adam responde que é somente um apicultor, que precisa proteger a colmeia quando essa está em perigo. E como da última vez, Adam dá uma surra nos guardas, que nem sequer conseguem tocá-lo, e ainda instala um dispositivo que explodiu
explodirá os galões de combustível se os golpistas realizarem qualquer ligação dentro dessa sala. Quando Adam retorna para o seu carro, uma vítima liga para os golpistas, e como consequência disso, o local inteiro explode. E galera, com certeza a Eloise deve ter clicado em algum anúncio que não deveria, e acabou abrindo brechas para os criminosos ganharem acesso ao notebook dela, colocando mensagens falsas na tela. E eu espero que não tenha sido um anúncio de mães solteiras na sua região. Mas brincadeiras à parte, hoje em dia é muito mais fácil pegar um vírus. Exemplo disso é o Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, que teve o seu celular hackeado ao clicar em um vídeo que lhe enviaram no Zap Zap. Graças a isso, Bezos e sua mulher se divorciaram, porque os hackers descobriram e vazaram na mídia que ele estava traindo ela. E por causa da separação, a ex-mulher dele ficou com 35 bilhões de sua fortuna. Ou seja, esse vídeo que ele recebeu no WhatsApp se tornou o mais caro da história. O curioso é que Bezos recebeu o vídeo do Mohammed bin Salman, que é o atual príncipe da Arábia Saudita, mas não se sabe se o cara fez isso para sabotá-lo ou se alguém enviou usando o número dele. Mas continuando, alguns minutos depois, Garnet liga para o seu chefe chamado Derek Danforth e conta o que aconteceu, explicando que 4 pessoas foram de base porque não conseguiram fugir a tempo, e que eles não poderão rastrear o responsável, porque as câmeras de segurança que gravaram o rosto do cara foram simplesmente destruídas pelo fogo. Assim que a ligação termina, Derek pede ajuda de Wallace, que é um ex-chefão da CIA, só que obviamente ele não conta toda a verdade, escondendo a parte em que seus funcionários estavam aplicando golpes. Mas de qualquer forma, Wallace se recusa a ajudá-lo, porque no fundo sabe que o jovem é um criminoso. Sem escolha, Derek entra em contato com Garnet e pede para ele investigar as últimas vítimas que fizeram, para tentar chegar até o culpado. Passando para Verona, ela está bem deprimida por causa do que aconteceu com a sua mãe, e de repente recebe uma ligação de Wiley, que é o parceiro dela do FBI. Então ele conta sobre um incêndio no prédio dos golpistas, e quando os dois chegam no local, o cara revela alguns detalhes importantes da investigação, como por exemplo, a recepcionista que viu um sujeito careca e suspeito de aproximadamente 40 anos carregando 2 galões de combustível, e aparentemente essa recepcionista não gosta de homens carecas. Ao mesmo tempo, Garnet e seus homens chegam na casa da Eloise, porque ela foi a última das vítimas que eles fizeram, mas ao ver a caminhonete do Adam perto da residência, Garnet decide segui-lo e acaba encontrando as colmeias. Graças a isso, ele percebe que o cara é quem realizou o ataque, porque Adam tinha feito uma referência às abelhas antes de incendiar tudo, e para se vingar, Garnet ordena que seus homens atirem nas colmeias, destruindo elas completamente. Em seguida, eles chegam no celeiro e acabam com os potes de mel, enquanto revistam o local para tentar achar Adam. Porém, o cara liga alguns maquinários para fazer bastante barulho e distrair os criminosos. Felizmente, a estratégia dá certo, e ele finaliza o primeiro usando uma corrente. Já o segundo, digamos que acabou comendo a própria arma, enquanto que o terceiro, Adam arrancou o cano da espingarda para usá-lo como lâmina, e assim finalizar o meliante. Vendo a cena, Garnet se desespera e atira para todas as direções, mas logo Adam o alcança e lhe deixa com alguns dedos a menos. Após isso, Verona recebe a notícia de que alguém colocou fogo na casa da mãe dela, e também no celeiro, e por causa dessa óbvia coincidência, a jovem começa a desconfiar do que Adam tenha feito. Enquanto isso, Garnet liga para o seu chefe e conta que um apicultor lhe deixou sem os dedos. Sabendo que será o próximo, Derek fica com tanto medo que até pede para as massagistas saírem. Nesse momento, Adam aparece e amarra Garnet em um cinto que está ligado na sua caminhonete. Ele então dá a partida no veículo, que acaba caindo da ponte e leva o criminoso junto para o fundo do mar. Não satisfeito, o cara pega o telefone do Garnet para ameaçar Derek, avisando que está indo pegá-lo. Por causa disso, o jovem decide pedir novamente a ajuda de Wallace, mas o cara fala que em 35 anos de carreira na CIA, aprendeu que quando um apicultor diz que você está morto, é porque você definitivamente está. Mas apesar disso, Derek não consegue entender o que tem de tão perigoso em um simples criador de abelhas. Porém, Wallace está tão sem paciência que se recusa a explicar. Passando para o FBI, as investigações avançam bastante, e Verona descobre que aquele escritório é só um dos vários que existem ao redor do mundo, e que para conseguirem acabar de vez com esses criminosos, primeiro terão que achar o centro que controla todas as operações, para então cortar o mal pela raiz. Verona até calcula que esse esquema renda bilhões todos os anos. Já Wiley faz uma extensa pesquisa e não consegue achar nada sobre Adam, pois o cara é basicamente um fantasma, sem contas nos bancos ou histórico de trabalho. Ao mesmo tempo, Jessica, que é a presidente dos Estados Unidos, e também a mãe do Derek, entra em contato com Wallace para pedir ajuda dele. E para tentar convencê-lo, ela oferece $1 milhão pro cara salvar o jovem do apicultor, e dá a entender que os dois podem ficar juntos dependendo de como tudo se desenrolar. E aí Wallace aceita ajudar Derek e liga para Janet, que é uma das maiores autoridades dentro da CIA. Indo direto ao assunto, ele explica toda a situação, mas Janet sabe bem do que os verdadeiros apicultores são capazes, e por isso acha que é só questão de tempo até Derek ir para baixo da terra. E após pensar por algumas horas, Janet retorna a ligação e diz que outro apicultor cuidará do Adam, mas o Wallace não fica totalmente satisfeito, porque segundo ele, esse apicultor é meio lunático. Passando pro cara, ele está dentro do seu
veículo, observando o pote de mel que daria para sua amiga Eloise. Só que de repente, um carro bate na traseira dele, e Anicette começa a atirar em sua direção. Felizmente, o cara consegue se esconder atrás de uma bomba de gasolina, e rapidamente a polícia chega no posto. Porém, Anicette é tão louca das ideias que elimina os policiais sem nem pensar duas vezes. Adam então consegue desarmá-la, e descobre que a jovem assumiu seu lugar como apicultor depois que ele se aposentou. Mas antes que outra viatura chegue e estrague a diversão, os dois começam a trocar golpes, e Anicette nem dá pro cheiro. E aí ela decide apelar usando a minigun que tem na sua caminhonete para encher o posto de tiros. Mas como o Adam é um homem simples, ele consegue nocauteá-la apenas jogando o pote de mel. Sem perder tempo, ele acende um isqueiro e transforma Anicette na churrasqueira do Faustão. E pra quem não entendeu, Adam gosta de colocar fogo nas coisas porque é justamente isso que as pessoas fazem com as colmeias, para se livrar das abelhas. E antes de ir embora, ele pega um dos dedos dela e pede emprestado o carro desse coitado, que eu suspeito que tenha morrido na explosão do posto alguns instantes depois. E galera, toda essa história me lembrou da animação do B-Movie. E apesar de estar do lado das abelhas, Adam seria considerado um vilão por elas, já que ele rouba o mel das colmeias e ainda usa aquele fumigador. Sendo que a maioria das pessoas pensam que a fumaça sufoca ou tonteia as abelhas, quando na verdade ela serve para criar uma falsa sensação de incêndio na colmeia. Dessa forma, as abelhas pensam que terão que fugir do fogo e abandonam a colmeia para o apicultor conseguir pegar os favos de mel. E eu aposto que você não sabia dessa. Assim que amanhece, as autoridades chegam no posto e Verona fica impressionada ao ver uma minigun, porque essa arma dispara incríveis 6.000 tiros por minuto. E ao revistar a caminhonete, a jovem encontra um livro chamado Apicultura para Apicultores, e por isso começa a suspeitar que Adam tenha eliminado Anicette. Ao mesmo tempo, Wallace está explicando para alguns mercenários o motivo desses assassinos serem chamados de apicultores, já que as abelhas desempenham um papel fundamental no mundo. Sem elas para polinizar as flores e plantas, nós não teríamos frutas e legumes para comer. Wallace também compara a nossa sociedade com uma gigantesca colmeia, pois tanto uma quanto a outra funcionam à base de um sistema complexo, que depende de cada trabalhador para funcionar corretamente. Já o papel dos apicultores é justamente manter a colmeia funcionando, e assim como as abelhas, eles só param de trabalhar quando morrem. E quando Wallace termina a explicação, os homens pegam suas armas e se preparam para ir atrás de Adam. Passando para ele, o cara coloca o dedo de Anicette em um leitor de impressões digitais para conseguir entrar no esconderijo dos apicultores. Uma vez no local, Adam pega algumas granadas e outros equipamentos para se preparar para o próximo confronto, além de usar o computador para descobrir onde fica o Nine Stars, que é um outro call center semelhante àquele que ele destruiu anteriormente. Mas para o seu azar, Verona está um passo à frente, e por isso envia uma equipe do FBI para o call center. Só que ao chegarem lá, eles são parados por Pettis, que é o líder dos mercenários. Ele então mostra um papel assinado pelo governador, que impede qualquer policial de entrar no local, mostrando assim que até algumas autoridades estão nesse esquema fraudulento. Enquanto isso, Rico, que é o gerente do call center, está perguntando quanto cada funcionário conseguiu roubar hoje, sendo que aqueles que arrecadam menos de 100 mil dólares são considerados fracassados. Só que de repente, Pettis ordena que todos desliguem os telefones e vão embora, porque ele e os outros mercenários ficarão para esperar Adam. Porém, Rico se recusa a obedecer, porque se fechar o local por um dia, perderá muito dinheiro. Ao mesmo tempo, do lado de fora, os agentes do FBI cercam as entradas para impedir que Adam invada o call center. Só que para a surpresa deles, o cara aparece e sem nenhum medo revela quem é e o que veio fazer. Os agentes então tentam pará-lo, mas Adam tem muito mais experiência em combate do que todos eles somados, e por isso consegue entrar no call center sem mais problemas. Usando suas técnicas, ele consegue se infiltrar no meio dos funcionários e começa a tocar o terror no local. E para tentar pará-lo, Pettis e seus homens atiram para todos os lados, enquanto que os funcionários se abaixam para não serem acertados. E aí Adam foge para o corredor e usa algumas táticas para ir finalizando os agentes. Primeiro, ele se esconde no telhado para pegar esses dois de surpresa, e depois disso ativa o alarme de emergência que apaga as luzes do prédio. Graças a isso, ele consegue se aproximar de Pettis e faz o cara eliminar o seu próprio esquadrão. Sem escolhas, Pat puxa uma machadinha para lutar sozinho, mas Adam se defende dos golpes e o nocauteia usando um extintor de incêndio. Enquanto isso, Verona e Wiley finalmente chegam no call center e decidem que vão entrar, apesar dos outros agentes terem lhes aconselhado a não fazer isso, porque nunca viram alguém tão habilidoso quanto o Adam. Rapidamente, mais e mais reforços vão chegando e o cara se esconde em cima do elevador. Por conta disso, os agentes começam a atirar no teto para tentar eliminá-lo, mas Adam coloca uma bomba nos cabos e detona, fazendo o elevador despencar junto com os agentes. Agora, com a barra limpa, o cara volta para o escritório e se aproxima de Rico, que imediatamente borra as calças, dizendo que nunca machucou ninguém. Adam então arremessa o criminoso em uma divisória de vidro e depois mostra uma foto da Eloise para provar que eles machucam pessoas, já que ela desistiu de viver após ser roubada. E para fazer Rico falar, Adam começa a machucá-lo usando um grampeador. Inicialmente o criminoso fica com medo de dedurar os seus chefes, porém acaba cedendo e entrega uma foto deles para o cara. Mas para o azar do Adam, Verona entra no escritório e lhe reconhece na mesma hora. O cara até
tenta se justificar, dizendo que esses criminosos foram responsáveis pela morte da mãe dela, só que ainda assim Verona quer prendê-lo. E aí Adam foge pela porta dos fundos, e antes de sair do prédio cruza caminhos com Wiley, que ao ser derrubado no chão implora para que o cara não lhe finalize, porque é pai de 3 filhos. No entanto, Adam já sabia disso, porque investigou todos aqueles que estão o caçando. Então ele decide deixar Wiley viver, e consegue escapar do prédio. Já Verona acha aquela mesma foto, e fica surpresa ao descobrir que o filho da presidente é quem comanda todo esse esquema. Mas voltando a falar de gente sendo hackeada, há pouco tempo atrás teve vários youtubers que perderam temporariamente seus canais. Felizmente isso não aconteceu com Resumindo Filmes, senão vocês ficariam sem almoçar. E da lista de youtubers que foram hackeados tem grandes nomes, como o David Jones, o Ei Nerd e o Zangado. E geralmente quando isso acontecia, os hackers abriam uma live no canal roubado na intenção de divulgar alguma criptomoeda. E os donos dos canais passavam uma dor de cabeça bizarra para recuperar os canais. E sobre o assunto dos golpistas, esse tipo de golpe realmente existe, e geralmente são praticados por call centers na Índia. Existem até youtubers que desmascaram esse pessoal, fingindo que estão caindo no golpe e expondo até mesmo a webcam desses caras. Passando para Derek, ele sabe que será o próximo alvo, e por isso liga para sua mãe Jessica e mente que está com saudades, já que ele estará mais protegido ao lado dela, que tem dezenas e dezenas de seguranças. Já no dia seguinte, Verona solicita uma reunião com o seu chefe chamado Prig, e revela tudo aquilo que descobriu. E após conversarem um pouco, eles chegam à conclusão que Jessica também está envolvida, e que ela usou a grana roubada para financiar a sua campanha à presidência. Mas mesmo que Jessica seja uma criminosa, Prig pede para Verona ir protegê-la até que eles reúnam provas o suficiente para incriminá-la e prendê-la. Enquanto isso, Derek e a sua mãe estão hospedados em uma mansão que fica perto da praia. Wallace até contratou Lazarus, que é um soldado que usa uma prótese porque perdeu uma das pernas. Já na sala do lado de fora da residência, tem vários guardas revistando os carros na rua, e até mesmo soldando as tampas dos bueiros, para impedir que Adam se infiltre pelos esgotos. Porém, o cara consegue abrir uma das tampas usando um dispositivo mecânico, e depois disso ele se esconde embaixo de um caminhão, para tentar passar pelos guardas sem ser visto. No entanto, um deles se abaixa para revistar o veículo, e acaba encontrando Adam, que rapidamente lhe apaga, o colocando dentro da caçamba do caminhão, e roubando seu uniforme para conseguir se infiltrar na mansão. Ao chegar no local, Adam coloca alguns explosivos nos caminhões da SWAT, e depois veste um terno para parecer um dos convidados da festa. Só que logo, Lazarus e os outros guardas notam a sua presença, e ordenam que ele levante as mãos e se renda. Adam até faz o que eles pediram, mas usa o detonador da sua mão para acionar os explosivos. Ele então aproveita a distração para ferir Lazarus e fugir do local, e sem esquecer o objetivo da missão, Adam começa a andar pela mansão procurando Derek para cumprir a sua vingança. Ao mesmo tempo, Prig conta para Jessica o que o filho dela fez, e a mulher fica surpresa, mostrando que de fato ela é inocente, e que Derek deu todo aquele dinheiro para ajudá-la mentindo que era uma grana conquistada honestamente. E ao escutar o barulho dos disparos, Jessica diz para seu filho confessar o que fez, porque essa é a única maneira do apicultor deixá-lo viver. Derek até questiona esse pedido, porque Jessica irá sofrer um impeachment, mas por ser uma boa mãe, ela demonstra se importar mais com a vida do jovem. Após enfrentar um exército inteiro sozinho, Adam se depara com Lazarus, e os dois protagonizam uma batalha sangrenta, envolvendo cacos de vidro, uma lâmina e até mesmo um soco inglês. E depois de ser perfurado, Adam consegue virar o jogo e finaliza Lazarus. Wallace até tenta impedi-lo de entrar na sala, porém o cara quebra a mão dele. Já Derek pega uma arma para se defender, e finaliza Prig, que não tinha lhe feito nada. Mas assim que Adam chega, Verona também aparece, e tem que fazer uma escolha, detê-lo ou deixar que ele vingue a mãe dela. Adam então elimina Derek e pula a janela. Verona até pensa em atirar nele, mas escolhe deixá-lo viver, dizendo apenas adeus. Por fim, o cara veste um traje de mergulho que havia deixado na praia e foge pelo mar, sabendo que agora a colmeia está organizada e que seus serviços não serão mais necessários. E quem sabe ele vai caçar alguns tubarões por aí, se é que vocês me entendem. Fala galera, o que vocês preferem? Serem apicultores normais ou um como o Adam? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.